Manuel tinha rosto redondo e braços desproporcionalmente longos. O primo e cunhado, João, o inteirava e o fizera participar de debates acerca dos descobrimentos. Não lhe eram estranhas as ambições do parente monarca, por mais que ao mundo parecessem exageradas. A consciência da grandeza da missão, fechamento do maior feito histórico de todos os tempos, inigualável para frente ou para trás no curso dos acontecimentos, o descobrir a ligação entre os oceanos e o consequente apresentar o mundo ao mundo, tudo isso era de sua ciência. Restava dar continuidade à obra e mostrar a todos, da China à Inglaterra, a forma das terras e dos homens que nelas viviam, solucionar os mistérios que assombraram todas as gerações desde o primeiro homem. Depois do feito de Bartolomeu Dias, todas as civilizações passam a ser partes de uma só, com matriz em Portugal, tributária de João II, herdada por Manuel I e seus sucessores. Damião de Góis, que escreveu Crônica do Felicíssimo Rei Dom Manuel, exalta no personagem a sorte, pois 8 herdeiros do trono que lhe precediam tiveram de morrer cedo para que a coroa lhe enfeitasse a cabeça. Também teve a sorte de Vasco da Gama ter chegado à Índia e Pedro Álvares Cabral topado com o Brasil, algo menos importante do que as viagens de Américo Vespúcio ao mesmo litoral. Mas o próprio fato de Américo, único homem a dominar um continente, navegar às suas ordens, foi uma bênção. Quase 5 séculos depois, Romero de Magalhães põe a providência de lado para focar no homem, prudente, manhoso, simpático. Não há jeito. Manuel será lembrado para sempre por suas circunstâncias, de todo excepcionais, enquanto se acredita ao primo João II e ao tio-avô, o infante Dom Henrique, o gênio e as obras que tornaram possível tanta fortuna. O próprio Manuel não brigou com as associações óbvias. Pelo contrário, as reforçou, reconheceu sabedoria nos antecessores e, sim, Deus o escolhera para ser o Rei dos Reis, título óbvio ao efetivo senhor dos mares e costas de 4 continentes. Se Dürer filosofava em profundidade sobre a psicologia humana em sua arte, ao ver o rinoceronte que Manuel mandara passear pelo Mediterrâneo, deve ter imediatamente abandonado o debate interior entre teocentrismo e antropocentrismo, tão presente em sua obra, pois se deu a retratar um espécime exótico. Nem Deus nem o homem seriam os mesmos após aquela descoberta. Manuel, o Venturoso, tinha 15 anos quando o irmão, Diogo, foi morto pelo tão inteligente quanto implacável rei Dom João II. A execução de Diogo de Viseu não era de todo injusta, pois estava a conspirar para depor o rei e lhe tomar o governo de Portugal. Não há na historiografia relato de como Manuel se sentiu perante a tragédia, mas o fato é que 11 anos depois herda a coroa por falta de filhos legítimos de João II para a sucessão patrilinear. Estava preparado? Para usufruir do poder, sem dúvida. Apreciava sobretudo a caça, a boa mesa, o bem trajar, a boa música, os bons humoristas que contratava para o fazer rir. Dançava bem, era vaidoso, o centro das atenções do mundo todo. Teve, ao que tudo indica, um casamento feliz com a segunda esposa, Maria, 13 anos mais jovem, filha da grande Isabel de Castela. A união entre os dois se estenderia por 16 anos, gerando 9 herdeiros, 2 dos quais seriam reis de Portugal. Não consta tenha tido amantes, não deve mesmo ter sobrado tempo para elas, às voltas com tantos desfrutes outros e com a missão de governar o reino e o resto do mundo. Governar? Há controvérsias. Um enviado da rival Veneza apontava a irmã Leonor de Avis, viúva de João II, como a última palavra de governo, dada a insegurança de Manuel quanto aos próprios juízos. De fato, enquanto viveu, o rei a teve por perto e a respeitava. O mais provável, porém, é o meio termo. Ouvia os conselhos da mais velha da família com atenção, como ouvia a esposa, Maria, e outras vozes influentes.
mas não fugia da responsabilidade de decidir por si. Ademais, compartilhava o poder com a nobreza, que restituíra a íntegra após as perseguições do antecessor, com as corporações, igreja, câmaras, as instâncias intermédias, como bem definiu a propósito o historiador Antônio Manuel Espanha. O rei era absoluto até certo ponto, buscando o equilíbrio por inclinação pessoal. Interessado em questões jurídicas a ponto de acompanhar sessões de julgamento, foi responsável pelas Ordenações Manuelinas, uma espécie de constituição em 5 livros, base de um Estado moderno para a época. Esse robusto alicerce legal, o primeiro a ser impresso, vigoraria até o início do século XVII. Em seus 26 anos de reinado, o dinheiro e o prestígio de Portugal fluíram num crescendo. Parte maior dessa renda foi muito bem gasta com a expansão marítima, que chegou à China e às ilhas que depois comporiam a Indonésia, com os domínios portugueses a abranger todas as costas do Oceano Índico, mar pelo qual circulava metade ou mais do comércio global de então. No que viria a ser o Brasil, investiu sem pensar em retorno imediato, financiando as caras viagens de reconhecimento de Américo Vespúcio e a dura tarefa militar de afastar os franceses, muito aplicados em trazer tupis e guaranis a seus domínios. A organização da América Portuguesa como um país, contudo, seria obra do filho e sucessor, João III. Manuel não foi austero. Gastou fortunas em embaixadas, sobretudo a Roma, as mais suntuosas e impressionantes de todos os tempos, interessado em ser reconhecido como o imperador do mundo. Em casa, mandou erguer o Paço da Ribeira, em que residiriam os reis até 1755, a Torre de Belém e o monumental Mosteiro dos Jerônimos. Portugal, com apenas 1 milhão de habitantes, se fez potência comercial sem par em seu reinado, não por causa do rei nem apesar do rei. Parte do feito era dos judeus, que Manuel ordenara a expulsão em 1496 para agradar aos então futuros sogros, os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Expulsão que soube moderar, oferecendo a alternativa da conversão a cristão novo, conversão de fé ou sem fé, faz de conta. Quando parte do povo de Lisboa, em 1506, deu-se a um massacre a cristãos novos e judeus não convertidos, Manuel mandou castigar exemplarmente os intolerantes responsáveis pelo execrável feito. Carola, messiânico e milenarista com base em si mesmo, tendo adotado a esfera armilar como símbolo de seu poder sobre a criação divina, cometeu um pecado contra o próprio filho herdeiro. Não um pecado canônico, mas uma sordidez. Morta a rainha Maria em 1517, no ano seguinte Manuel se casa com a sobrinha de Maria, Leonor de Áustria. Manuel tinha então 49 anos, Leonor apenas 20. Por isso, nada demais. O problema é que Leonor fora prometida ao então futuro João III. O infante, nessa altura aos 16 anos, apaixonara-se pela prima e vê-la tomada como esposa pelo próprio pai, de certo bem não fez a alma de quem logo teria a responsabilidade de governar o primeiro império global. Morto Manuel em 1521, vítima de uma febre repentina, o romance entre a rainha viúva e o enteado conheceria novo e escandaloso capítulo. Manuel era também magnânimo, piedoso, ou fazia questão de assim o parecer. Certa vez, ao visitar as obras da Torre de Belém, notou que o corregedor Álvaro Fernandes saiu do séquito que acompanhava o rei e foi beijar a mão de um velhinho esfarrapado. Dom Manuel pergunta: quem era aquele homem? Era o pai de Álvaro Fernandes. O rei elogiou o juiz por não ter vergonha do pai e concedeu uma pensão vitalícia ao velho.